Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para o último dia do primeiro módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal 7 coisas que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Mas antes gostaria de desejar e dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão clicando, mas eu creio profundamente que há de restaurar e que há de fazer você vencer o gigante que vem assolando a sua vida anos e anos com este transtorno da ansiedade. Todos os dias têm o potencial de introduzir novos desafios complexos em nossas vidas. Mas é igualmente provável que cada novo dia nos presenteie com novas e excitantes oportunidades. Neste propósito de 7 dias, o projeto A Marca da Promessa ajudará você a aplicar as verdades da Palavra de Deus ao que quer que você esteja enfrentando hoje. O versículo de cada dia traz um racional para ajudar você a compartilhar o que Deus está falando com você. E hoje, no último dia, trago um texto para reflexão e depois vamos mergulhar na mensagem que Deus nos concedeu para esta noite. Viver o presente pode ser difícil. É difícil simplesmente aproveitar o hoje. O que temos hoje e as pessoas com quem podemos compartilhar as experiências hoje. Tantas coisas demandam atenção, nossa agenda e energia mental. Às vezes parece impossível concentrar-se no hoje porque o amanhã já está nos puxando. Jesus nos disse para fazer algo radical. Ele disse para não nos preocuparmos com amanhã. Em Mateus 6, versículo 34, Jesus diz que irá nos equipar para lidar com os problemas de hoje apenas, não com os de amanhã, da próxima semana ou do próximo mês. Alguns dias isso é mais difícil do que os outros. É fácil não me preocupar com amanhã quando amanhã será um sábado relaxante de folga. Mas fica muito mais difícil quando amanhã é o dia em que eu tenho aquela grande reunião, ou uma consulta no dentista, ou uma entrevista, ou até mesmo uma questão de finanças ou da saúde, do relacionamento, dos filhos, entre outros. Se nos preocupamos com o amanhã e com tudo que ele pode trazer, estamos, na verdade, tentando controlar algo que está sob o controle dele e não nosso. Sejamos honestos, não temos ideia do que pode acontecer amanhã. Não sabemos nem o que acontecerá hoje mais tarde. No entanto, podemos conhecer aquele que controla o hoje, e o amanhã, e o sempre. Reserve algum tempo hoje para descansar e meditar sobre esse fato. Aproveite este momento, hoje, sabendo que Deus tem o hoje e o amanhã em suas mãos. Deixe sua paz dar significado ao hoje. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, a palavra diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e vamos para a grande batalha do Senhor, que é este último dia deste primeiro módulo Combatendo a Ansiedade, 7 coisas que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Meu irmão, minha irmã, se queremos viver como cristãos, automaticamente optamos por uma vida
de desafios. Um deles nos coloca frente a frente com uma realidade muito fugidia chamada hoje. A experiência bíblica nos demonstra o seguinte: a pessoa que continua brigando com a dimensão eterna do Senhor geralmente não se beneficia das bênçãos divinas que somente nos são dadas na dimensão do dia a dia, ou porque ainda estão presas a alguma experiência do passado, ou porque aprendem a ter medo do futuro. A sugestão prática do Senhor Jesus é complicadamente simples. Do início ele recomendou: não fiquem preocupados com amanhã. Quem consegue ter este tipo de atitude usufrui saúde espiritual mais intensa. Como, porém, a maioria não consegue, o mestre tem uma saída. Conte como certo que, em cada novo dia, você enfrentará uma nova dificuldade. Ora, cristão, que conhece a Bíblia, aprende a ter duas certezas. A primeira certeza: neste mundo certamente teremos provações. A segunda certeza: ainda neste mundo podemos nos apropriar da vitória por Cristo. Eu venci o mundo. É uma questão de escolha e de fé. Trazendo isso muito para a nossa realidade, podemos dizer o seguinte: você quer ser feliz ou quer ter razão? É um dos jargões mais usado no mundo, mas que é uma grande realidade. Você só tem uma única chance, uma única escolha, melhor dizendo, você só tem uma única escolha. Ou você escolhe enfrentar a ansiedade, porque uma coisa é certa: neste mundo certamente teremos as provações, e uma delas é vencer a ansiedade. E a segunda é que podemos nos apropriar da vitória, porque Deus já tem preparado a nossa vitória. É uma questão de atitude, é uma questão de lutar contra este gigante que está dentro de você. Olha só, meu irmão, minha irmã, para vocês que estão conectados conosco agora neste último dia. Esta é uma exortação de Deus para nós. Geralmente nos preocupamos com nossas necessidades básicas, com a provisão para as crianças e para os idosos. O motivo para isso é questão que não entendemos o domínio de Deus sobre todas as coisas e não temos confiança suficiente para entregar tudo a Ele. Entregar tudo a Ele. O que vem te assolando anos e anos, que te deixa nesse estado deplorável de calamidade pública total, quando podemos dizer que você está no pico da ansiedade? Você entregou tudo ao Senhor? A Bíblia diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mateus 6, versículos 31 e 32. Na verdade, Deus está totalmente ciente de nossas dificuldades e necessidades. Ele preparou tudo para nós. Antes de criar o homem, Deus tinha criado todas as coisas que o homem precisa, mas não colocamos a nossa confiança em Deus. Nos preocupamos muito com o futuro incerto. Então devemos verdadeiramente nos livrar das preocupações e entregar nossas dificuldades, ansiedades a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar um parágrafo das palavras de Deus para a sua vida. Em face de problemas da vida real, como você deveria conhecer e entender a autoridade de Deus e sua soberania. Quando você não sabe entender, manejar e experimentar esses problemas,
que atitude você deveria adotar para mostrar sua intenção, seu desejo e sua realidade submeter-se à soberania e aos arranjos de Deus. Primeiro você deve aprender a esperar. Depois você deve aprender a buscar. Em seguida você deve aprender a submeter-se. Esperar significa esperar o tempo de Deus. Aguardar as pessoas, os eventos e as coisas que Ele arranjou para você, esperando que a sua vontade, paulatinamente, se revele a você. Buscar significa observar e compreender as intenções ponderadas de Deus para você, por meio das pessoas, dos eventos e das coisas que Ele dispôs, entender a verdade e, por meio deles, compreender o que os seres humanos devem realizar e os caminhos em que eles devem se manter, compreender quais resultados de Deus pretende alcançar nos humanos e quais realizações Ele pretende atingir neles. Submeter-se, claro, refere-se a aceitar as pessoas, os eventos e as coisas que Deus orquestrou, aceitar a sua soberania e meditar nela, chegar a saber como o Criador dita o destino do homem, como Ele provê ao homem a sua vida e como Ele trabalha a verdade no homem. Todas as coisas sujeitas aos arranjos e à soberania de Deus obedecem às leis naturais e, se você resolver deixar Deus arranjar, editar tudo por você, você deve aprender a esperar, deve aprender a buscar, deve aprender a submeter-se. Esta é a atitude que quem quiser se submeter à autoridade de Deus deve tomar, a qualidade básica que deve possuir toda pessoa que quiser aceitar a soberania e os arranjos de Deus. Para manter tal atitude, para possuir tal qualidade, vocês devem trabalhar mais arduamente e só assim poderão entrar na verdadeira realidade. Eu trouxe esta reflexão para você compreender o seguinte: você não vai resolver isso sozinho. Você não vai saber lidar com isso sozinho. Não vai conseguir. Não porque você não seja capaz, é porque nós não temos as armas necessárias para combater o bom combate. Veja bem, quando Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, nele somos exortados a confiar em Deus. Mais uma vez, estou repetindo aqui para testificar isso para a sua vida. Pois se Deus cuida das aves e das flores, quanto mais de nós. Mas não há como negar o quão difícil é viver essa verdade na prática, porque somos sempre movidos pelas circunstâncias. Isso é uma verdade. Deveria ser óbvio que se Deus cuida dos lírios, são tão efêmeros, Ele cuidará ainda mais de nós, que somos seres eternos. Mas geralmente o óbvio escapa à nossa compreensão. Diante das circunstâncias, nos abalamos, tememos, nos desesperamos e só depois, muito tempo depois, conseguimos confiar no fato de que o Senhor é quem cuida de nós. Não sei como você está aqui ainda neste ano de 2020. Pode ser que tudo em sua vida esteja em ordem, ou pode ser que você esteja preocupado ou preocupada com o que comer, vestir, preocupado ou preocupada com o futuro, com o emprego, com os estudos, com o namorado, com a namorada, com o casamento, com contas a pagar, problemas de saúde. Enfim, estamos na metade do ano, ainda vivendo este período da pandemia. Não sei qual
a sua situação. Mas na passagem do ano, eu creio que você fez várias reflexões. Na passagem que eu digo, de 2019 para 2020. E o tema de hoje, ele traz exatamente aquilo que faz nos despertar. Viver um dia de cada vez. Olha, para refletir nesse pequeno sermão que fala sobre ansiedade. Após falar que não devemos andar ansiosos e mostrar a soberania e o cuidado de Deus sobre suas criaturas, Jesus conclui nos dando uma razão bem objetiva do porquê não devemos nos preocupar. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que isso significa? Olha, dependendo da versão da Bíblia, esse texto pode apresentar um sentido bem diferente do pretendido. Na Nova Versão Internacional, traz a seguinte versão: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ao ler essa versão, a impressão que fica é a de que não devemos nos preocupar com o amanhã, pois o amanhã em si já trará motivos o bastante para nos preocuparmos. Sendo assim, por que adiantá-los? Ao invés de se preocupar com os problemas de amanhã, preocupe-se com os de hoje, pois amanhã eles estarão lá te esperando. Mas, se assim fosse, não faria muito sentido à luz daquilo que Jesus vem ensinando ao longo desta passagem. Jesus vem ensinando justamente o oposto. Não se preocupem. Portanto, não faria sentido, ao final de tudo, ele dizer: preocupe-se somente com hoje e deixe para se preocupar com os problemas de amanhã quando amanhecer. Se assim fosse, onde estaria a paz que Jesus está propondo? Se os problemas estarão lá amanhã, então, por que não adiantá-los? Quem sabe se, ao fazer isso, eu não conseguiria resolver alguma coisa antes da hora. Felizmente, não é isso que Jesus está dizendo neste exato momento para você. Não é isso que Jesus está propondo. Ele não está dizendo preocupa-se amanhã. Pelo contrário, ele está dizendo não se preocupe, porque Deus cuida de você. E como Deus cuida de nós? Ele cuida tal como faz com as plantas e as aves, provendo o necessário para cada dia. É justamente isso que o versículo 34 está dizendo. De amanhã, mas que Deus já providenciou esses cuidados, não só para o dia de hoje, mas em todos os dias em que viveremos neste dia, na vindoura. De uma forma muito especial e misteriosa, Deus outorgou a cada dia os cuidados necessários para os desafios que ele acarreta. Em outras palavras, as soluções não serão concedidas antes que você enfrente a situação, antes que o dia chegue. Sendo assim, Jesus nos adverte que não faz sentido ficar quebrando a cabeça por soluções que Deus ainda não nos concedeu, pois a seu tempo elas virão. Jesus usou o termo merinal. As melhores traduções para esse termo são as seguintes: primeiro, estar ansioso, estar preocupado com cuidados. Segundo, cuidar de, estar alerta com algo. Procurar promover os interesses de alguém. Cuidar ou providenciar para. Em outras palavras, é o que o amanhã cuidará de si mesmo. Ele promoverá os cuidados necessários.
Quando paro para analisar a vida, vejo o quão verdadeiro é isso. Veja bem, Ele proverá os cuidados necessários. Então, por que você vai andar ansioso? Por que você busca tanto atender a necessidade carnal? Você já percebeu que o momento em que ocorrem os problemas sempre parece grandes e intransponíveis? Mas muitas vezes, no dia seguinte ou passado algum tempo, ao olharmos novamente para a mesma situação, ela deixa de ser tão assustadora quanto parecia. Ou aquela conversa terrível que você sabe que precisa ter com determinada pessoa, ela parece um monstro de 7 cabeças, mas só até que você dê o primeiro passo e inicie. Logo, toda aquela dor de barriga, angústia e noites mal dormidas perdem o sentido. Às vezes, até rimos do sufoco que passamos, não é verdade? Mas percebam o quanto isso vai desgastando a nossa alma e o nosso corpo, e até as pessoas que estão ao nosso entorno. Quando você percebe a notícia de uma demissão, naquele instante surge um medo terrível de não conseguir emprego e não ter condições de se sustentar, inclusive a sua família. Pior ainda quando tem mais um integrante desempregado. Parece o fim. Mas passado algum tempo, você se dá conta do quão inútil era o medo. Ele não faz nada por você, apenas te paralisou. E no fim, tudo deu certo. Quando você rompe um relacionamento e parece que você nunca mais será feliz outra vez, que não se casará e seus sonhos ficarão despedaçados para sempre. Parece que aquele instante é tudo o que existe, mas, passado algum tempo, você olha ao redor e tudo está perfeitamente como estava. O mundo não desmoronou e você sobreviveu. A vida segue e quando menos espera, o amor lhe sorri outra vez. Essa mágica do dia seguinte realmente acontece. Às vezes é preciso mais do que um dia, semanas, meses e até mesmo anos, mas ela acontece ao seu tempo. Não se trata de uma consciência, são dádivas de Deus. Cada dia cuidará de si mesmo. Não se preocupe. Deus proverá os cuidados e soluções que precisamos. Então descanse. Olhe para o remédio, para o receituário, para as listas e diga que isso tudo está entregue na mão do Senhor. Em contrapartida, precisamos ressaltar que não se preocupar com amanhã não significa que não devamos ser negligentes com o nosso futuro. A preocupação da qual Jesus está se referindo neste sermão é aquela que nos desestabiliza emocionalmente, que nos traz sobre hoje uma carga que não compete ao dia de hoje. Olha, você precisa viver 24 horas de cada vez e não mais do que isso. Essa é a nossa cota diária. Não fixemos os pensamentos sobre o dia de amanhã. Amanhã trará a sua própria cota, mas então já será amanhã e não mais hoje. Podemos investir, poupar e planejar. O que não podemos fazer é sobrecarregar o hoje pensando nas angústias do amanhã. Não é assim que você se sente quando nós falamos sobre a carga da ansiedade? Segundo nosso Senhor, não devemos sofrer por antecipação, pois cada dia traz os seus dilemas, aflições e também soluções.
Sendo assim, por que se angustiar com coisas que estão fora do nosso alcance? Olha, não se preocupe, é infantil o nosso intento de cuidar do amanhã. Nós não temos o controle nem sobre as nossas vidas. Quem dirá sobre o amanhã, que envolve uma série de fatores que estão além do nosso alcance? Supor que temos, por nós mesmos, o poder de mudar tudo ao nosso redor é insensatez. Deus não nos concede este poder. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha, Deus estabeleceu limites. Imagine se tivéssemos acesso irrestrito ao futuro. A vida seria angustiante e desesperadora. Não teríamos relacionamentos, não suportaríamos viver. Este ano ainda de 2020 pode ser um ano cheio de possibilidades empolgantes. Ainda assim, é fato, os problemas surgirão. Não há como fugir disso. Mas a boa notícia é que Deus não permitirá que o mundo inteiro caia sobre você e sobre mim. Quando as lutas forem tão pesadas e você se sentir abandonado ou abandonada por Deus, lembre-se das palavras do nosso Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta. Reflita nesta palavra. Ela nos lembra de que Deus estabeleceu um limite para todas as coisas, inclusive para o mal que insiste em nos assolar. Há um limite para o sofrimento que enfrentamos. Ele nunca será irrestrito e desenfreado. Sempre haverá misericórdia, sempre haverá um basta. Ainda que seja naquele momento, ao virar do dia em que você fechará os olhos por algumas horas e descansará, esquecendo-se do mundo ao redor. Ali Deus estará contigo, trazendo alívio em meio ao sofrimento. Saiba que Deus tem a medida certa e exata sobre sabores e dissabores, alegrias e tristezas para cada dia desse ano. Que estamos na metade ainda não acabou. Nada nunca passará da sua medida. Sempre haverá um basta. Com esta reflexão final, quero te motivar a confiar em Deus, a não tomar sobre si um peso que não lhe compete carregar. Viva confiante na bondade, graça, misericórdia de Deus. Não torne pesado o seu fardo. Viva um dia de cada vez. É só o que devemos, melhor dizendo, é só o que podemos carregar. Respeite os limites que Deus estabeleceu. Se é um dia, então viva esse dia. Se é um ano, então viva esse ano. Não se preocupe com o dia de amanhã, Deus já proviu. E dentro das possibilidades que Ele nos tem concedido, conseguiremos enfrentar os desafios e vencê-los. É preciso fé para confiar que o amanhã já está sob os cuidados de Deus. Não há como o que se preocupar. Confesso que falar isso é muito mais fácil do que aplicar em meu dia a dia. Mas precisamos aprender a pregar sobre a nossa fé, a nossa alma. Lembrá-la das promessas de Deus, do Deus a quem servimos. É um esforço diário e constante, assim como cada dia traz os seus desafios. Com ele devemos relembrar a nós mesmos o Deus em que cremos, todos os dias, de novo e de novo. Sabem, meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa eu aprendi: até mesmo o sofrimento deve merecer e ser desfrutado exclusivamente em seu momento, sem fugas, sem refúgios. Quanto mais demoramos a encará-los, mais ele se alastra. Então, se hoje, enquanto todos estão sorrindo,
você tiver que chorar, chore mesmo. Chore o quanto precisar, mas depois prossiga. Em frente e em frente, vivendo um dia de cada vez, respeitando os dias e os momentos que Deus estabeleceu, sejam eles de luta ou de alegria. Há um propósito para cada um deles e eles são benefícios para nós no fim das contas. Viva cada momento e não se preocupe, Deus estará com você. Que essa palavra possa nutrir e fortalecer os nossos corações e nos dar ânimo para os dias que estão por vir e vencer por totalidade a ansiedade. E se você estiver passando por dias difíceis, eu sei, acredite, dias melhores virão. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu Senhor, obrigado por se revelar a mim. Obrigado por querer andar comigo. Eu não mereço tamanha graça. O dono do universo quer passar o dia todo comigo. Que este dia seja um dia entre nós. Eu quero lhe conhecer e quero andar este dia todo em sua presença, para que neste dia seja decretada a minha cura. E eu creio que a minha cura está sendo decretada agora, nesta noite. Pela graça de seu Filho Jesus, eu oro e agradeço por este rico propósito, por estas ricas palavras no dia de hoje, para que possamos, de fato, dar o grande testemunho de vitória. Louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.